A palavra que eu tenho aos irmãos hoje, no tempo que me sobra, é falar sobre um coração quebrantado. E eu vou pedir para colocar só o versículo 7, Jeremias capítulo 20, verso 7, onde nós vemos um homem, Jeremias, que disse: Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado, foste mais forte do que eu, e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Jeremias foi um homem chamado por Deus, desde antes do seu nascimento. Jeremias capítulo 1, verso 5, Deus vai dizer para ele: Jeremias, antes que você fosse formado, eu te conheci. Eu te conheci e te separei, te constituí, te dei como profeta para as nações. E esse homem, Jeremias, ele é um homem tão extraordinário, tão tremendo, tão consagrado, que ele é um homem na Bíblia que ele consegue carregar o peso do coração de Deus no coração dele. Ele é conhecido como um profeta que chora, porque Deus derrama do coração dele sobre o coração de Jeremias, e Jeremias fala isso: eu fui enganado, o Senhor me enganou, o Senhor me seduziu, e agora, Senhor, eu não consigo mais te deixar, porque Jeremias era um homem apaixonado por Deus, e apaixonado com um coração totalmente passional. As emoções de Jeremias, a conversa de Jeremias com Deus, não era uma conversa como de Deus com Jó, ou como de Deus com Saulo, que chegou a dizer para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Deus não estava arrazoando nada com Jeremias, Deus estava derramando o coração dele no coração do profeta. E quando Deus derrama do coração dele no nosso coração, nós nos sentimos tão pequenos, porque o coração de Deus é tão bom, ele é tão grande, ele é tão compassivo e tão misericordioso, que quando Deus derrama, ainda que uma gotinha do coração dele no nosso coração, nós ficamos constrangidos. E quando Deus começa a derramar do coração dele no nosso coração, nós olhamos no espelho e temos vergonha de ser quem somos. Porque quando Deus começa a revelar quem Ele é para nós, nós entendemos que precisamos ainda fazer muitas mudanças para poder cumprir a obra de Deus, a missão de Deus e o propósito de Deus nessa terra. E quando eu estava olhando a vida de Jeremias, tem um homem que foi contemporâneo dele, está lá nos primeiros versículos do capítulo 20, que se chamava Passur. Este homem, ele tinha uma mensagem envolvente. Passur era um homem carismático, sua pregação era energizante, era boa de ouvir. Ele procurava textos que deixavam o povo feliz. Só que esse homem não era a boca de Deus. Esse homem procurava dizer coisas para agradar as pessoas. E esse homem era líder dos sacerdotes, ele era uma pessoa importantíssima na vida religiosa do povo. Só que este homem estava completamente fora dos planos de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus. Mas o povo amava ouvir esse homem, porque quando ele pregava, ele falava das vitórias que Moisés teve. Moisés foi o grande libertador, aí ele relembrava que, por exemplo, Josué foi o grande conquistador, Davi foi o grande rei, Salomão foi o grande sábio,
E ele mostrava então que Israel vem de uma linhagem muito abençoada e que tudo vai dar certo, porque Deus está cuidando da gente. Mas Jeremias estava dizendo: não é nada disso. Jeremias vai dizer: olha, tem muita coisa que vocês estão fazendo que está errada. E Jeremias começa a denunciar o pecado da nação, porque é isso que um profeta faz, ele denuncia pecados. E ele começa a mostrar para aquela nação que eles estavam oferecendo a Deus um culto muito bonito no templo, mas que fora do templo, nas florestas, eles estavam erguendo altares a deuses falsos, e isso estava magoando o coração de Deus. Jeremias também vai dizer lá no capítulo 19, no verso 11, sobre um lugar chamado Tofete, no vale de Inom. Deus manda Jeremias levar um vaso naquele lugar, e diz assim: Jeremias, vai lá e leva um vaso, compra um vaso na casa do oleiro e leva, chama os anciãos e chama os líderes do povo e fala para eles o seguinte, que a forma como você vai quebrar esse vaso não pode ser mais reconstruída. E esse lugar Tofete era um lugar que era um monte de lixo, e era nesse lugar que as pessoas sacrificavam seus filhos a uma entidade maligna chamada Baal. E ali Jeremias denunciou esse pecado. Foi nesse momento que Passur, aquele homem que pregava o que o povo queria ouvir, decidiu colocar Jeremias no tronco e puniu Jeremias e fez o mal a ele. E aí nós lemos o capítulo 20 e Jeremias está sentindo uma dor no seu coração muito profunda, porque Deus mandou ele falar a verdade, só que falar essa verdade está sendo muito difícil. É mais fácil ser como Passur e falar coisas que o povo gosta de ouvir, para que todos saiam felizes e contentes, animados, de volta para suas casas. Mas Jeremias não tinha essa palavra. A palavra de Jeremias era: se vocês não mudarem de vida, o juízo de Deus virá e vocês serão mortos. E ninguém queria ouvir isso. Irmãos, quando Deus derrama uma gotinha do coração dele no nosso coração, nós olhamos no espelho da graça, e ficamos envergonhados. Quando eu estudava esse texto, me veio à memória o profeta Jonas. Lembram dele? Deus disse para ele: Jonas, profeta, vai a Nínive e profetiza que eles se arrependam dos seus pecados e eu os perdoarei. O profeta não foi, ele foi para Tarsis, ele fugiu do que Deus mandou fazer. Depois ele entra num navio, a segunda fuga. Ele vai para o porão do navio, uma terceira fuga. Ele dorme, uma quarta fuga. Mas do que Jonas estava fugindo? Coloca o capítulo 4 de Jonas, eu vou mostrar para você do que o profeta fugia tão desesperado. Diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois o Senhor se arrepende. Jeremias fugiu do coração desse Deus, porque Jeremias tinha raiva dos ninivitas. E eu penso que Jonas tinha raiva dos ninivitas. E eu penso que Jeremias tinha muitos motivos
para ter muita raiva de ter sido amarrado naquele tronco, zombarem dele, ridicularizarem ele. O ministério de Jeremias durou 40 anos. E ele nunca deixou de fazer aquilo que Deus mandou. Ele falou para as paredes por 40 longos anos. Mas ele não abriu mão de dizer para as pessoas o que estava no coração de Deus. Eu quero desafiar você hoje, pela manhã eu preguei essa palavra, e eu mesmo fiquei muito abatido com essa palavra, e preciso dizer aos irmãos, eu estou muito abatido no meu espírito por causa desta palavra, porque Deus falou comigo hoje pela manhã, creio que foi Ele que falou, e Ele me fez lembrar que disseram que o estado do Rio Grande do Sul mata profetas, e Deus me disse, isso não é verdade. O estado do Rio Grande do Sul só revela profetas que já estão mortos, porque se eles tivessem o coração de Jeremias, esse estado já seria um estado exportador de pastores e missionários e profetas há muito tempo. O que Deus falou comigo é que o povo gaúcho é um povo bom e abençoado, mas os pastores não estão trabalhando como deveriam. O problema não é o povo, o problema são os líderes que não têm um coração segundo o coração de Deus. Orem por nós, orem por mim, porque eu preciso ser um pastor com o coração do profeta Jeremias. Não importa quantos anos nós vamos pregar contra o suicídio, um dia ele vai acabar. Não importa quanto tempo nós vamos falar sobre família, um dia todas as famílias estarão curadas e restauradas. Não importa quanto tempo leve, esse estado ainda será conhecido como o mais bendito e abençoado dessa terra pela mão de Deus. Mas eu preciso fazer a minha parte, e a minha parte é não ter um coração como o de Jonas, que foge do que Deus mandou fazer. E eu não posso ter um coração também como o de Passur, que vem aqui e prega uma mensagem que é agradável aos seus ouvidos para que você volte, mas a sua vida não muda. Eu preciso ter um coração como o de Jeremias, que fala a verdade, ainda que na hora não pareça muito bom, mas depois a gente percebe que boa é a palavra de Deus e a vontade de Deus para nós. Eu peço que você hoje faça uma oração também e diga: Senhor, me dá um novo coração, ensina-me a amar o meu irmão, me dá um coração como o de Jeremias, que pode carregar um pouco do peso que está no teu coração. Quem carrega um pouquinho do coração de Deus não se preocupa mais consigo mesmo. Quem carrega o peso do coração de Deus se preocupa com o que Deus está preocupado. Quem tem um coração quebrantado é mais humilde, é mais paciente, é mais amoroso, é mais longânimo. E, obviamente, vai sofrer mais. Jeremias sofreu muito, muito, muito. Mas através do sofrimento dele, Deus pôde falar, ainda que os homens não obedeceram. A minha oração é que através do meu sofrimento e do seu sofrimento, Deus possa falar através das nossas vidas. Eu lembro de Jesus no Getsêmani. Ele estava com o coração tão pesado, ele disse assim para os seus apóstolos, para os três, Pedro, Tiago e João:
eu estou angustiado e a minha angústia é de morte. Vocês podem orar comigo? Mas eles dormiram. E eles não oraram com Jesus. E Jesus ficou sozinho. E o pai teve que enviar um anjo para consolar o seu filho, porque aqueles que deveriam estar com ele naquela hora não estavam, porque o coração deles ainda não estava pronto. Será que o nosso coração está pronto para a gente abrir mão daquilo que é importante para nós, para sofrermos por aquilo que é importante para Deus? Pastor, como eu posso saber que coração eu tenho? É relativamente simples. Observe suas orações. Se você tem orado somente por você, ou por aquilo que é imediatamente ligado aos seus interesses, talvez o seu coração seja só seu. Mas se as suas orações envolvem outras pessoas, se importam com outras coisas que estão no coração de Deus, então talvez o seu coração seja um coração quebrantado. Se vocês, homens legendários, e eu, e todos os homens que estão aqui, se nós tivermos um coração quebrantado, eu tenho certeza que as nossas famílias serão demasiadamente abençoadas. Eu preciso melhorar, mas penso que nós deveríamos chorar mais uns com os outros e ouvir um pouco mais as dores uns dos outros. Sabe como é que se chega à maturidade? Não existe maturidade sem vulnerabilidade. Vulnerabilidade é falar de si, e falar de si naquilo que não é bom. A vulnerabilidade vai gerar conexão. A conexão vai gerar confissão. A confissão vai gerar cura. E a cura vai gerar maturidade. Se não vivermos esse processo, não amadureceremos. Eu penso que só existem, irmãos, 2 tipos de pessoas solidárias no mundo: as que sofrem e as que são cheias do Espírito Santo. E penso que as que são cheias do Espírito Santo são as que sofrem. Então, irmãos, que possamos ser um pouco mais resistentes, todos nós, à dor que é e o sofrimento que é receber um pouquinho do coração de Deus. Mas a minha oração é que Deus possa derramar do coração dele no seu, porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio. Então, ainda que seja sofrido, quando você abrir a boca, vida, cura, amor, paz, restauração, reedificação do que foi destruído, poderá acontecer, porque você tem um coração transformado pelo poder de Deus e pelo sofrimento que implica isso. Amém? Essa é a palavra de hoje. Um coração quebrantado. E nessa manhã a gente cantou, o Márcio desencavou aquela música linda do coração. A gente pode cantá-la de novo, Márcio? E eu quero chamar então a equipe de louvor, eu quero convidar você a ficar em pé para a gente cantar. E como o pastor Tiago falou aqui, vamos transformar esse louvor na nossa oração. E vamos pedir a Deus que Deus nos dê esse coração, que é o coração de Deus no nosso coração. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor, pedir algo tão especial ao Senhor. Pedir que o Senhor derrame algumas gotinhas do que está no teu coração, no nosso coração.
E nós sabemos, Senhor, que quando o Senhor derrama só um pouquinho, vem um peso tão grande, porque o Senhor se preocupa tanto com a gente, o Senhor nos ama tanto, e o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor é tão bom. E quando o Senhor derrama do nosso coração, no nosso coração é tão difícil, porque nós somos tão carnais, tão egoístas, nós somos tão egocêntricos ainda, tão orgulhosos, nós somos tão arrogantes, Senhor, que quando o Senhor derrama uma gotinha nós queremos fugir, porque não sabemos lidar com tanto amor, com tanta transparência, com tanta verdade. Mas a gente quer, Senhor, que isso mude. Nós queremos ter um coração semelhante ao Teu, porque nós queremos levar o Teu coração para dentro da nossa casa e para as pessoas que conosco se relacionam, de forma que possamos abençoar muitas vidas, porque dos nossos lábios sairão palavras que virão diretamente do coração de Deus. Senhor, eu acredito que esse estado, ele será transformado pelo Teu amor e pela Tua graça, e eu acredito que o Senhor vai fazer isso através da igreja, e nós somos a igreja. Então, Senhor, começa agora, começa aqui, e vai nos transformando segundo a Tua boa vontade, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor. Senhor Jesus, essa é a nossa oração, é de ter um coração semelhante ao Teu. Senhor, nos dê essa graça de sermos transformados pelo Teu grande amor. Faça-nos amar o nosso irmão mais do que a nós mesmos. Senhor, buscar o interesse do outro antes do nosso interesse. O Senhor certamente pode nos ajudar, e nós queremos viver isso. Queremos a graça de, essa semana ainda, vivenciarmos isso, de alguém que se aproxime de nós e essa pessoa possa experimentar um pedacinho do céu, porque o Senhor derramou algo especial em nós, que é o Teu coração. Faça-nos de nós, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo e com um coração lindo como o coração de Jesus. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amém? Então olha, eu acredito que Deus vai testar você aí essa semana. Vai aparecer alguém com um coração bem peludo, e você vai dizer assim: não, eu amo você. E Deus vai te dar uma palavra do céu. Amém? Então amém, vai ser assim em nome de Jesus.